Saia daqui, sua pequena maltrapilha. Não temos sobras para quem não tem moedas. O grito cruel do comerciante foi o que despertou a manhã, antes mesmo que a cidade fosse engolida pelo branco opaco. A pequena Rose, de apenas 7 anos, tropeçou na sarjeta gelada, mas não derramou uma única lágrima. Seu coração estava petrificado pela necessidade e sua alma rasgada pela injustiça de um mundo que a ignorava. Ela apertou o pano gasto contra o peito e, com a dignidade de quem carrega o peso de uma vida inteira nos ombros, levantou-se para enfrentar o seu destino. Rose não sabia, mas os seus pés descalços estavam prestes a cruzar o caminho do homem mais temido e poderoso de Londres, o Duque de Ravenshade. A névoa daquela manhã não era comum. Espessa como lã molhada, ela nascia do próprio pavimento de pedra, como se a cidade quisesse esconder sua indiferença sob um manto branco e frio. O som dos cascos distantes se perdia naquela cortina opaca, e mesmo as vozes dos comerciantes soavam abafadas, distorcidas pela umidade que grudava na pele e nos pulmões. Foi nesse silêncio úmido, quase sagrado em sua desolação, que a menina surgiu. Não tinha mais que 7 anos. Vestia um vestido que um dia fora azul, agora tingido pela lama e pelo tempo em tonalidades incertas de cinza. Os pés descalços deixavam marcas pequenas e determinadas no chão molhado. Contra o peito apertava um pedaço de pano gasto, talvez o único bem que possuía, além da coragem silenciosa que emanava de seus passos. Não chorava, não estendia as mãos em súplica teatral, não curvava a cabeça em submissão antecipada. Apenas caminhava de porta em porta, parando diante de cada transeunte com a mesma dignidade inabalável, como se carregasse consigo um direito inalienável à existência. A maioria desviava o olhar. Alguns apressavam o passo, outros murmuravam desculpas vazias antes mesmo que a criança abrisse a boca. Londres estava repleta de miséria naquele inverno de 1846, e a compaixão era um luxo que poucos podiam ou queriam sustentar. Então ela parou diante dele. O Duque de Ravenshade era um homem que parecia esculpido em pedra escura, alto, de ombros largos cobertos por lã da melhor qualidade, postura tão rígida que poderia servir de régua para endireitar o mundo torto ao seu redor. Os olhos, de um cinza tempestuoso, raramente se fixavam em algo por mais de um instante necessário. Ele não precisava olhar para ser notado. Sua presença impunha respeito, distância e um silêncio que precedia ordens não ditas. Aos 32 anos, carregava consigo a reputação de um homem justo, porém implacável. Um aristocrata que cumpria seus deveres com precisão mecânica, mas jamais se deixava tocar por apelos emocionais. Diziam que ele perdera a capacidade de sentir quando enterrou a esposa e o filho ainda bebê, 5 anos antes. Desde então, Ravenshade transformara-se em uma engrenagem perfeita da sociedade que o criara, funcional, indispensável e absolutamente vazia. A menina ergueu o rosto. Seus olhos eram castanhos, grandes demais para a face magra e carregavam uma clareza perturbadora. Quando falou, sua voz não tremeu, não implorou, apenas constatou uma verdade irrefutável. Moço, minha mamãe está com fome. 5 palavras, simples, diretas, sem ornamentos ou manipulação. E justamente por isso, atravessaram as defesas do Duque com a precisão de uma lâmina afiada, encontrando a fenda exata em uma armadura supostamente impenetrável. Ele estava acostumado a súplicas, conhecia bem o vocabulário da necessidade disfarçada, as vozes que tremiam calculadamente, os olhares que mediam até que ponto poderiam empurrar um pedido sem ofender. Aquela frase, porém, não pedia nada, não prometia gratidão eterna nem bênção divina, apenas expunha uma realidade. Minha mãe tem fome, e confiava que essa verdade por si só seria suficiente. O Duque abriu a boca para responder, talvez oferecer uma moeda,
talvez indicar a paróquia mais próxima, talvez simplesmente recusar e seguir adiante, como fizera inúmeras vezes antes. Mas antes que qualquer palavra se formasse, a menina virou-se e caminhou adiante. Não esperou por caridade, não checou se ele a seguiria. Simplesmente partiu, com a mesma dignidade silenciosa que trouxera, deixando para trás apenas as marcas molhadas de seus pés descalços no pavimento cinzento. E o Duque de Ravenshade, contra todo hábito e razão, permaneceu imóvel. Por um instante longo demais para um homem de sua posição, ficou ali plantado como uma estátua de pedra entre a névoa, observando a pequena figura se afastar. Algo dentro dele, uma coisa adormecida, quase fossilizada, despertou com um sobressalto doloroso. Uma fissura, minúscula, mas inegável. Então, sem compreender inteiramente o porquê, decidiu segui-la. Não o fez por caridade cristã, embora fosse membro assíduo da Igreja Anglicana. Não o fez por dever social, ainda que a nobreza tivesse responsabilidades para com os menos afortunados. Fê-lo porque sentiu, com uma certeza visceral que não cabia em palavras, que se não entendesse de onde vinha aquela dignidade tão precoce, aquela coragem tão desproporcional ao corpo frágil que a carregava, algo dentro dele permaneceria irremediavelmente em falta. Os passos da menina eram rápidos, mas não apressados. Ela conhecia bem aquelas ruas, desviando de poças com a familiaridade de quem as percorria diariamente. O duque manteve distância respeitosa, consciente de que sua presença imponente poderia assustá-la. A bengala de mogno batia no chão em ritmo constante, marcando sua trajetória pela neblina. Deixaram para trás a área comercial, onde lojas de tecidos e chapelarias exibiam suas mercadorias em vitrines polidas. Cruzaram o mercado matinal, onde vendedores de peixe gritavam ofertas em vozes roucas, enquanto donas de casa regateavam cada pene. Adentraram então um bairro que o duque conhecia apenas de passagem. Aquele tipo de lugar que os mapas da cidade incluíam, mas que a sociedade educada fingia não existir. As construções encolhiam à medida que avançavam. Casas de 3 andares davam lugar a estruturas precárias de 2, depois 1. A pedra sólida cedia espaço para madeira maltratada. Os cheiros mudavam também. O aroma de pão fresco substituído pelo odor acre de esgoto mal drenado, carvão queimado e algo indefinível que só a pobreza extrema produzia. A menina virou em um beco estreito. O duque hesitou na entrada, por um momento questionando a sensatez de seu impulso. Mas a pequena figura já desaparecia ao fundo e ele não permitiu que a hesitação vencesse a curiosidade. A casa era uma estrutura que mais resistia do que existia. Paredes de madeira escurecida pelo tempo e pela fuligem, janela com vidro quebrado vedada por panos grosseiros, telhado visivelmente comprometido. Uma vela solitária lutava contra a escuridão por trás do tecido que servia de cortina, sua luz fraca e vacilante como um coração prestes a desistir. A menina empurrou a porta, que cedeu com um rangido doloroso. Antes de entrar, virou-se uma última vez. Seus olhos encontraram os do duque e, por um instante, impossível de medir, algo passou entre eles. Reconhecimento, avaliação, talvez até gratidão pela companhia silenciosa. Então ela desapareceu no interior escuro. O duque permaneceu do lado de fora, consciente de que cruzar aquela soleira sem convite seria uma invasão. A chuva começou a cair. Primeiro em gotas esparsas, depois em cortina fechada que transformava a rua estreita em um rio de lama. Ele ergueu a gola do casaco de lã, mas não se afastou. Então a porta se abriu novamente. Uma jovem surgiu no batente. Por um momento, o duque pensou estar diante de uma aparição. Tão incongruente parecia aquela figura com o cenário miserável que a cercava. Tinha 23 anos, embora a fadiga gravasse linhas mais antigas ao redor dos olhos.
Cabelos castanhos, presos em um coque simples, alguns fios rebeldes, moldurando um rosto de feições delicadas, mas endurecidas pela privação. Vestia um vestido que um dia fora bom, agora remendado com tanto cuidado que os reparos quase se tornavam arte. Mas o que realmente capturou a atenção do duque foi a postura, ereta, inabalável, não curvada pelo peso da miséria, mas temperada por ela. Os olhos, do mesmo castanho profundo da menina, o avaliavam com uma inteligência afiada que não pedia licença para existir. Não havia subserviência naquele olhar, apenas cautela, curiosidade e algo que ele levaria tempo para nomear. Dignidade intrínseca, aquela que nenhuma circunstância consegue arrancar. Senhor, sua voz era baixa, mas firme. O sotaque revelava a educação além da esperada. Minha irmã disse que um cavalheiro a seguiu até aqui. Posso perguntar o motivo? Não era acusação, não era medo, apenas uma pergunta direta, feita de igual para igual, apesar do abismo social que os separava. Ela me disse que sua mãe estava com fome, respondeu o duque, e percebeu que não sabia como continuar. A jovem estudou-o por um momento que pareceu se estender além do tempo. A chuva caía pesada agora, encharcando o casaco do duque, formando poças aos seus pés. Então ela recuou, abrindo a porta mais amplamente. Entre. Não permito que ninguém, seja lá quem for, fique sob essa tempestade quando tenho um teto, por mais humilde que seja. Não era um convite. Era uma declaração de princípios. O duque cruzou a soleira. O interior era ainda mais precário do que imaginara. Um único cômodo servia de quarto, sala e cozinha. Uma cama estreita no canto, onde jazia uma mulher mais velha com a respiração irregular e superficial. Uma mesa com 2 cadeiras, uma delas com a perna remendada. Um fogão pequeno, onde uma panela vazia esperava por algo para cozinhar. E por toda parte, limpeza. Uma limpeza tão meticulosa que transcendia a pobreza material. O chão de madeira varrido até brilhar, os poucos objetos arrumados com precisão militar, as roupas penduradas em ordem perfeita. Orgulho. Aquele espaço respirava orgulho. A jovem moveu-se até a cama com passos silenciosos. Tocou a testa da mãe com a parte de trás da mão. Verificou o pulso com dedos experientes. A menina havia se acomodado no chão ao lado da cama, observando a mãe com uma intensidade que fazia o duque desviar o olhar. Ela está enfraquecendo, disse a jovem sem rodeios. A febre passou, mas a fome... A frase morreu no ar, porque completá-la seria admitir uma derrota que ela claramente se recusava a aceitar. O duque observou a cena com uma atenção que há anos não dedicava a nada. A jovem ajustava o cobertor fino com um cuidado que beirava a reverência. Cada movimento era preciso, eficiente, mas carregado de uma ternura que não se aprende. Se possui ou não se possui. Como se chama? Perguntou ele. Eleanor. Ela não ofereceu sobrenome. Talvez não tivesse ou talvez acreditasse que não importava. Eleanor, repetiu o duque testando o nome. Sou Alexander Thornbury, duque de Ravenshade. Ela ergueu os olhos então e algo passou pelo rosto. Surpresa, talvez, ou reavaliação. Mas não mudou de postura. Não se curvou em reverência súbita. Apenas assentiu, reconhecendo a informação. Excelência, disse, não por obrigação, mas por cortesia. Quantos dias desde que comeram uma refeição adequada? A pergunta era direta, quase brusca. Eleanor hesitou, depois decidiu pela honestidade. 4, talvez 5, apontou para a panela vazia. Tínhamos algumas batatas, fiz durar o máximo possível, mas ontem a última se foi. A menina, ainda no chão, observava a troca em silêncio. Seus olhos grandes se moviam entre o duque e Eleanor, como se assistisse a uma peça teatral, cujo desfecho desconhecia. Alexander Thornbury era um homem pragmático. Enfrentava problemas com soluções diretas, sem sentimentalismo. Viu diante de si
3 mulheres em situação desesperadora, e sua mente já calculava a solução lógica. Dinheiro suficiente para alugar um lugar melhor, conexões para arranjar trabalho decente, talvez até uma carta de recomendação. Mas algo naquela equação o incomodava. Algo na forma como Eleanor o observava, não com esperança desesperada, mas com uma avaliação cuidadosa de suas intenções. Como se ela também calculasse, medisse, decidisse se aceitaria qualquer ajuda que ele oferecesse. A tempestade piorará, disse ele, mais para si mesmo que para elas. Este teto... Olhou para o madeiramento acima, onde já se formavam manchas úmidas. Não resistirá a noite toda. Resistiu às outras, retrucou Eleanor, mas sem agressividade, apenas constatando um fato. Mas não deveria precisar. As palavras saíram com mais força do que ele pretendia. Ninguém deveria precisar. Eleanor estudou-o por um longo momento. Depois, para sua própria surpresa, perguntou: por que a seguiu, Excelência? Minha irmã pequena não é a primeira criança faminta que o senhor certamente encontrou nas ruas de Londres. Era uma pergunta justa e merecia uma resposta honesta. Porque ela não me pediu nada, disse o Duque lentamente, formulando o pensamento conforme falava. Apenas me disse a verdade, e eu percebi que não me lembro da última vez que alguém fez isso sem esperar algo em troca. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som da chuva, intensificando-se lá fora, transformando-se em um dilúvio que fazia as paredes frágeis tremerem. Venham comigo, disse o Duque de repente, a decisão tomada antes mesmo que sua mente racional pudesse questioná-la. Minha mansão tem quartos de hóspedes mais do que suficientes. Sua mãe receberá cuidados médicos adequados. Vocês terão comida, abrigo, até que possamos fazer arranjos mais permanentes. Eleanor não respondeu imediatamente. Olhou para a mãe, depois para a irmã, finalmente para o Duque, e ele viu o conflito atravessar seu rosto. Orgulho versus pragmatismo, desconfiança versus necessidade. Não somos objetos de caridade, disse ela por fim, a voz baixa, mas firme. Não estou oferecendo caridade, respondeu o Duque, e surpreendeu-se ao descobrir que falava a verdade. Estou oferecendo abrigo temporário durante uma tempestade. Amanhã, sob a luz do dia, podemos discutir termos. Mas esta noite... Olhou para a mãe adoecida. Esta noite, orgulho é um luxo que nenhum de nós pode sustentar. Foi a menina quem quebrou o impasse. Levantou-se, caminhou até Eleanor e tocou sua mão. Mamãe precisa, disse simplesmente. E Eleanor, que carregara o peso de 3 vidas sobre os ombros por tempo demais, permitiu-se ceder. A carruagem do Duque estava estacionada várias ruas acima. Ele mandou buscá-la enquanto Eleanor preparava a mãe para a viagem. Envolvia-a em todas as mantas que possuíam, murmurando palavras tranquilizadoras que a mulher semiconsciente talvez nem ouvisse. Quando a carruagem chegou, preta, lustrosa, puxada por 4 cavalos que pareciam criaturas de outro mundo naquele bairro miserável, alguns vizinhos abriram portas para observar. Eleanor sentiu o peso dos olhares, o julgamento silencioso, as perguntas não feitas, mas ergueu a cabeça e carregou a mãe como se transportasse a joia mais preciosa do reino. O Duque a ajudou a acomodar a mulher no interior forrado de veludo. A menina subiu em seguida, os olhos arregalados diante do luxo incompreensível. Eleanor foi a última, hesitando por um instante na soleira, como se estivesse prestes a cruzar um portal para outro reino, o que de certa forma estava. A mansão de Ravenshade erguia-se no coração de Mayfair como uma fortaleza de pedra cor-de-mel. 3 andares de janelas altas, jardins perfeitamente cuidados mesmo no inverno, portões de ferro forjado que se abriam para um caminho de pedras brancas. A névoa envolvia a propriedade como um manto, conferindo-lhe um ar de irrealidade. Eleanor desceu da carruagem e sentiu o peso da transição.
Horas antes, estava em um casebre onde o pão era um luxo. Agora pisava em mármore polido sob um lustre de cristal que valia mais do que tudo o que ela já possuíra na vida. Não permitiu que a intimidação a curvasse. Os criados apareceram silenciosos e eficientes. O duque deu ordens precisas: preparar a suíte de hóspedes no segundo andar, chamar o médico imediatamente, providenciar um banho quente e roupas limpas. Eleanor observou a máquina da riqueza em movimento, cada peça cumprindo sua função com precisão ensaiada. A governanta Sra. Hartwell, uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos presos em um coque apertado, avaliou Eleanor com um olhar que ela conhecia bem. O olhar de quem media e classificava, decidindo se havia ameaça ou não. Mas Eleanor sustentou o olhar até que a outra mulher assentisse em um reconhecimento tácito. A mãe foi levada ao quarto. O médico chegou dentro de meia hora, um homem mais velho de bigode branco e mãos firmes, que examinou a paciente com eficiência profissional. Pronunciou seu veredicto com a franqueza característica dos que já viram demais para adoçar verdades. Desnutrição severa, combinada com esgotamento físico, mas o coração ainda é forte. Com cuidados adequados, repouso e alimentação gradual, ela se recuperará. 2 semanas, talvez 3. Eleanor, que segurava a mão da irmã com força suficiente para doer, sentiu algo dentro de si se afrouxar. Não esperança. Ela aprendera a desconfiar disso, mas algo próximo. Possibilidade. Naquela noite, depois que a mãe adormeceu sob a vigília de uma enfermeira contratada, depois que a irmã foi banhada e alimentada e colocada em uma cama com lençóis de linho egípcio, depois que o silêncio desceu sobre a mansão como pó de ouro se assentando, Eleanor encontrou-se sozinha na biblioteca. Não pretendera entrar ali. Estava explorando os corredores, tentando memorizar o labirinto de salas e passagens, quando a porta entreaberta revelou fileiras e fileiras de livros que subiam até o teto alto demais para alcançar sem escada. Entrou como quem entra em um templo. As paredes eram forradas de mogno escuro. Livros de lombadas de couro formavam mosaicos de cores: verde escuro, vinho, marrom chocolate, azul noite. O cheiro era indescritível. Papel antigo, tinta desvanecida, cera de abelha usada para polir a madeira, fumaça de charutos finos. 2 poltronas de couro ficavam diante de uma lareira onde brasas ainda brilhavam fracamente. Eleanor caminhou entre as estantes com reverência. Os dedos ainda ásperos do trabalho deslizaram sobre as lombadas. Shakespeare, Milton, Dickens, Austen, Bronte, Shelley. Nomes que ela conhecera através de livros emprestados, lidos à luz de velas, nos minutos roubados entre trabalho e mais trabalho. Você lê. A voz do duque a fez girar bruscamente. Ele estava parado na porta, ainda vestindo as roupas formais do dia, mas com a gravata afrouxada e o colete desabotoado. Parecia mais humano assim, menos estátua e mais homem. Peço desculpas, Excelência, disse Eleanor, recuando instintivamente. Eu não deveria... Deveria, interrompeu ele entrando na sala. Livros existem para serem lidos, não apenas admirados. Caminhou até uma garrafa de conhaque sobre uma mesa lateral. Gostaria de um pouco de vinho? Ou talvez chá? Não, obrigada. Ele serviu-se de uma dose generosa e acomodou-se em uma das poltronas, gesticulando para que ela ocupasse a outra. Eleanor hesitou, consciente da transgressão. Ela uma hóspede acidental, ele o senhor da casa. Mas a curiosidade venceu a cautela. Sentou-se na ponta da poltrona, as costas retas, as mãos unidas no colo. Onde aprendeu a ler? Perguntou o duque, e não havia julgamento na pergunta, apenas curiosidade genuína. Meu pai era escrivão, respondeu Eleanor. Antes de... Pausou, decidindo quanto compartilhar. Antes de as coisas mudarem, ele me ensinou. Disse que educação era a única herança que ninguém poderia roubar.
um homem sábio. Era. O tempo verbal deixou claro que ele não estava mais ali. Ficaram em silêncio por um momento, ouvindo o crepitar das brasas moribundas na lareira. A chuva continuava lá fora, mas aqui dentro, cercados por livros e pelo calor residual do fogo, o mundo parecia suspenso. "Por que nos trouxe aqui?" perguntou Eleanor de repente. A pergunta que martelava sua mente desde que cruzaram os portões. Não diga que foi apenas por causa da tempestade. Homens da sua posição não alteram suas rotinas por desconhecidos nas ruas. O duque girou o copo de conhaque, observando o líquido âmbar capturar e refletir a luz das brasas. Quando respondeu, sua voz carregava uma honestidade que Eleanor não esperava. "Porque sua irmã me lembrou de algo que eu esqueci." Ergueu os olhos para encontrar os dela. Que dignidade não tem preço. Que coragem existe nos lugares mais improváveis. Que talvez eu tenha passado tempo demais construindo muros e muito pouco tempo lembrando por que existimos. Eleanor segurou a respiração. Havia algo no olhar dele, uma vulnerabilidade cuidadosamente guardada, uma fenda na armadura que ele talvez nem soubesse que revelava. "E você", continuou ele, "me intriga. Qualquer outra pessoa em sua posição teria aceitado a ajuda com gratidão efusiva, promessas de devoção eterna. Você questiona, avalia, mantém sua autonomia mesmo quando a situação a força a ceder. Porque aceitei ajuda demais vezes e descobri que sempre vinha com correntes invisíveis", disse Eleanor com uma franqueza que a surpreendeu. "Aprendi que é melhor passar fome com dignidade do que ser alimentada com uma coleira." "E se eu prometesse que não há coleiras aqui?" "Perdoe-me, Excelência, mas promessas são baratas, ações são a verdadeira moeda." Em vez de se ofender, o duque sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, que transformava completamente seu rosto. Por um instante, Eleanor vislumbrou o homem que ele fora antes da perda endurecer suas feições. "Então deixe que minhas ações falem", disse ele levantando-se. "Fique o tempo que precisar. Sua mãe receberá os melhores cuidados. Você e sua irmã terão tudo o que necessitarem. E quando sua mãe estiver recuperada, se decidirem partir, farei questão de que tenham recursos para começar em condições dignas." Eleanor também se levantou, e de repente estavam próximos demais, separados apenas pelo espaço de um suspiro. Ela podia sentir o aroma de sândalo e tinta de qualidade que emanava dele, ver as linhas finas ao redor dos olhos cinzentos que testemunhavam noites sem dormir. "Por que faria isso?" perguntou ela, a voz mais baixa do que pretendia. "Porque..." Ele pausou, buscando palavras. "Porque em todos esses anos, desde que minha esposa e filho morreram, andei pela vida como um autômato, cumprindo deveres, mantendo aparências, mas não vivendo. E então uma criança de 7 anos olhou para mim e disse: 'Minha mãe está com fome.' E eu senti algo quebrar dentro de mim, algo que precisava quebrar." A honestidade brutal das palavras criou um silêncio denso. Eleanor quis dizer algo, mas não encontrou palavras adequadas. Em vez disso, fez algo inesperado. Estendeu a mão e tocou levemente o braço dele. Foi apenas um toque, breve, casto, mas o impacto foi desproporcional ao gesto. Ambos sentiram uma corrente elétrica, um reconhecimento, algo que não tinha nome, mas que reconfigurava o ar entre eles. Eleanor recuou rapidamente, consciente de ter cruzado uma linha invisível. "Boa noite, Excelência", disse, e saiu antes que ele pudesse responder. O duque permaneceu ali, olhando para o lugar onde ela estivera, sentindo ainda o fantasma do toque em seu braço. E pela primeira vez em 5 anos, permitiu-se considerar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, ainda fosse capaz de sentir. Os dias que se seguiram estabeleceram um ritmo peculiar. A mãe de Eleanor, que se chamava Margaret, recuperava-se lentamente sob os cuidados do médico e da enfermeira. A cor voltava ao seu rosto.
A respiração tornava-se mais profunda e regular. A menina, que atendia por Rose, explorava a mansão com a curiosidade incansável da infância, encantando os criados com suas perguntas diretas e observações perspicazes. E Eleanor? Eleanor transformou-se em algo que ninguém esperava, nem ela mesma. Não se contentou em ser hóspede passiva. Com a mãe em recuperação e a irmã ocupada com lições básicas que a Senhora Hartwell oferecera ensinar, Eleanor buscou propósito. Começou sutilmente, reorganizando a biblioteca segundo um sistema mais eficiente, catalogando volumes raros que estavam mal armazenados, restaurando páginas danificadas com uma delicadeza que revelava amor pelos livros. O Duque descobriu suas atividades por acidente. Entrou na biblioteca procurando um volume específico de filosofia política e encontrou Eleanor no topo de uma escada, equilibrando 3 livros enquanto anotava algo em um caderno apoiado precariosamente no joelho. O sistema anterior era alfabético, mas não levava em conta períodos históricos nem gêneros, explicou ela quando ele questionou. Pensei que reorganizar por tema e período, mantendo subseções alfabéticas, facilitaria pesquisas mais complexas. O Duque subiu a escada até ficar ao lado dela, examinando o trabalho. A proximidade forçada, ambos no espaço estreito dos degraus, criava uma consciência aguda um do outro. Ele podia ouvir a respiração dela, ligeiramente acelerada pelo esforço. Ela sentia o calor que emanava do corpo dele, tão próximo que se ela se inclinasse alguns centímetros, seus ombros se tocariam. Você estudou biblioteconomia? Perguntou ele, e sua voz soava mais rouca do que pretendia. Não, mas li sobre os métodos usados na biblioteca do Museu Britânico. Adaptei-os para sua coleção. Nossa coleção, corrigiu ele, surpreendendo-se com as próprias palavras. Enquanto estiver aqui, é tão sua quanto minha. Eleanor virou o rosto para olhá-lo, e de repente estavam tão próximos que ela podia contar os fios de prata que começavam a aparecer em suas têmporas. Os olhos dele tinham nuances que ela não percebera antes, não apenas cinza, mas salpicados de azul tempestuoso, como o céu antes de uma tormenta. Um livro caiu da pilha que ela segurava, o som ecoando alto demais no silêncio. Ambos se moveram para pegá-lo ao mesmo tempo, as mãos se encontrando sobre a capa de couro. Por um instante impossível de medir, permaneceram assim, dedos entrelaçados, respirações suspensas, equilibrados precariamente entre o profissional e o pessoal. Então, Eleanor retirou a mão como se o contato queimasse. Perdão, murmurou, descendo a escada rapidamente demais para ser seguro. O Duque ficou ali, segurando o livro esquecido, observando-a partir. E percebeu com uma clareza que era simultaneamente emocionante e aterradora, que Eleanor estava se tornando mais do que uma hóspede temporária. Estava se tornando indispensável. As semanas passaram como páginas virando. Margaret recuperou forças suficientes para deixar a cama, primeiro por períodos curtos, depois por horas. Rose conquistou cada criado da casa com sua personalidade efervescente. E Eleanor continuou seu trabalho silencioso, expandindo-o além da biblioteca. Descobriu que o mordomo estava lutando com contas complexas e ofereceu ajuda. Reorganizou o sistema de gestão doméstica, tornando-o mais eficiente. Quando a governanta mencionou problemas com ervas do jardim sendo desperdiçadas, Eleanor criou um herbário, catalogando propriedades medicinais e culinárias de cada planta. Não pedia permissão, não esperava ordens, simplesmente via problemas e os resolvia com a mesma eficiência silenciosa com que cuidara da mãe no casebre miserável. E o Duque observava. Observava a forma como ela se movia pelos corredores, não com a insegurança de uma intrusa, mas com a confiança silenciosa de quem sabia seu próprio valor. Observava como os criados gradualmente passaram a respeitá-la, não por medo ou hierarquia, mas por competência e gentileza genuína.
Observava o cuidado com que ela tratava sua mãe e irmã, a paciência inesgotável com que respondia às intermináveis perguntas de Rose. Mas principalmente observava os momentos roubados, quando ela pensava estar sozinha na biblioteca e se permitia simplesmente sentar e ler, o rosto iluminado pelo prazer puro da descoberta intelectual. Quando tocava os livros com reverência que outros reservavam para relíquias sagradas, quando cantarolava baixinho enquanto arrumava flores, a voz melodiosa e suave. Eram nesses momentos que Alexander Thornbury, Duque de Ravenshade, sentia as paredes que construíra ao redor do coração racharem um pouco mais. A mudança culminou em uma noite específica. Uma tempestade de inverno se abateu sobre Londres com fúria incomum. Trovões sacudiam as janelas e o vento uivava pelos corredores como uma criatura viva. A maioria dos criados retirara-se cedo e a mansão estava incomumente silenciosa. O Duque trabalhava em seu escritório, revisando documentos para o parlamento, quando ouviu um som fraco, quase imperceptível sob o rugido da tempestade, mas inconfundível. Alguém tocava piano. Seguiu o som até o salão de música, uma sala que não era usada desde a morte de sua esposa. Ela tocava Chopin ali, nas tardes chuvosas, enquanto ele lia nas proximidades. Depois que ela partiu, ele trancara a sala, incapaz de enfrentar as memórias. Mas a porta estava entreaberta agora, e a música fluía dela como água corrente. Eleanor estava sentada ao piano, as costas retas, os dedos movendo-se sobre as teclas com uma técnica imperfeita, mas emocionalmente carregada. Não era Chopin, era algo mais simples, uma canção folclórica transformada em algo complexo pelas variações que ela criava improvisadamente. O Duque permaneceu na porta, observando. Ela usava um vestido simples, emprestado da Sra. Hartwell, os cabelos soltos pela primeira vez desde que a conhecera, caindo em ondas castanhas até a metade das costas. À luz das velas, porque ela não acendera as lâmpadas a gás, preferindo a iluminação mais suave, parecia etérea, como uma criatura de outro tempo. Quando a música parou, ele falou. Não sabia que tocava. Eleanor girou no banco, os olhos arregalados. Excelência! Eu peço perdão, eu não deveria ter... Sua mão se moveu para fechar a tampa do piano. Não. A palavra saiu mais abrupta do que ele pretendia. Entrou na sala, caminhando até o piano. Por favor, continue. Eu não toco bem, disse ela baixando os olhos. Meu pai tentou me ensinar, mas nunca tivemos dinheiro para lições adequadas. Apenas pratico de memória, tentando imitar o que ouvi em... Parou, consciente de que revelar onde ouvir a música de qualidade seria admitir que costumava parar do lado de fora de salas de concerto, ouvindo através das portas. Você toca com sentimento, disse o Duque, acomodando-se em uma cadeira próxima. Técnica pode ser ensinada, emoção é dom. Eleanor olhou para ele, tentando decifrar se estava sendo sincero ou apenas gentil. O rosto dele não revelava nada além de atenção genuína. Toque algo para mim, pediu ele, e não era uma ordem, mas um pedido. Então Eleanor tocou. Escolheu uma peça que ouvira uma vez, anos atrás, tocada por um músico de rua talentoso. Era melancólica, mas não triste, nostálgica, mas não desoladora. Seus dedos tropeçaram em algumas notas, mas ela não parou. Deixou a música fluir, permitindo que a imperfeição técnica fosse compensada pela sinceridade emocional. Quando terminou, o silêncio na sala era mais profundo do que antes. O Duque levantou-se e caminhou até o piano. Parou ao lado dela, tão próximo que Eleanor podia sentir o aroma de papel e tinta que sempre o acompanhava, misturado com algo mais profundo. Uma masculinidade inebriante que fazia seu coração acelerar. Quando minha esposa morreu, disse ele baixinho, olhando para as teclas em vez de para ela, tranquei esta sala,
Tranquei todas as memórias. Achei que assim a dor pararia. Mas tudo o que consegui foi transformar a ausência em algo ainda maior do que a presença foi. Eleanor não disse nada, apenas esperou, sabendo que ele precisava continuar. Você trouxe vida de volta a esta casa, continuou ele, finalmente erguendo os olhos para encontrar os dela. Não apenas para esta sala, mas para todos os cantos, para os criados que agora sorriem ao trabalhar, para minha biblioteca que finalmente está organizada como sempre deveria estar, para... Pausou, buscando coragem. Para mim. O ar entre eles mudou, adensou, tornou-se carregado de possibilidades não ditas. Excelência, começou Eleanor, mas ele a interrompeu. Alexander, disse ele, quando estamos sozinhos, poderia me chamar de Alexander. Era uma transgressão de todas as regras sociais, um abismo de classe que não deveria ser cruzado. Mas naquele salão de música, com a tempestade rugindo lá fora e as velas tremulando, as regras pareciam pertencer a outro mundo. Alexander, repetiu ela, testando o nome na língua, e algo na forma como o pronunciou, com reverência, com cuidado, como se fosse algo precioso, fez o coração dele disparar. Ele ergueu a mão hesitante, dando-lhe tempo para recuar. Quando ela não o fez, tocou levemente seu rosto, os dedos traçando a linha da mandíbula com uma ternura que fazia contraste com a força que ela sabia que aquelas mãos possuíam. Você é extraordinária, sussurrou ele, não pela situação de onde veio, mas pelo que fez com ela, pela pessoa que escolheu ser apesar de tudo. Eleanor fechou os olhos, permitindo-se apenas por um instante sentir o toque, absorver o calor, imaginar que talvez, apenas talvez, aquilo pudesse ser real. Então, a realidade a atingiu como água gelada. Não, disse ela, afastando-se abruptamente e levantando-se do banco. Não podemos, Eleanor. Você é um duque, disse ela, a voz tremendo não de medo, mas de uma dor autoimposta. Eu sou nada, menos que nada. Uma hóspede que deve sua vida à sua generosidade. Isto, gesticulou entre eles, isto é impossível. Não me importo com títulos, mas a sociedade se importa. A voz dela subiu, carregada de frustração. Seu mundo se importa. Você tem responsabilidades, deveres, expectativas, e eu não posso... Respirou fundo, forçando-se a dizer as palavras que rasgavam seu coração. Eu não posso ser mais uma razão para o mundo julgá-lo. O Duque deu um passo em direção a ela, mas Eleanor recuou. Obrigada, disse ela, e as lágrimas que ela lutava para conter brilhavam nos olhos. Pela música, pela gentileza, por me lembrar que ainda posso sentir, mas eu não posso, não podemos... E antes que ele pudesse responder, ela saiu correndo do salão. Alexander permaneceu ali, sozinho entre as memórias e as possibilidades, enquanto o eco da música ainda pairava no ar. E soube, com uma certeza dolorosa, que perder Eleanor seria diferente de perder sua esposa. Porque sua esposa a morte levara. Eleanor ele poderia perder por escolha própria, a dela ou a dele, e isso de alguma forma era ainda mais insuportável. Os dias que se seguiram foram marcados por uma dança delicada de proximidade evitada. Eleanor passou a tomar refeições no quarto, alegando cuidados com a mãe. Organizava seu trabalho na biblioteca para os horários em que sabia que o Duque estaria ocupado. Quando o encontrava nos corredores, mantinha a cabeça baixa, murmurava cumprimentos formais e seguia adiante rapidamente demais para permitir conversa. Alexander não a forçou. Respeitou a distância que ela impunha, embora cada fibra de seu ser protestasse contra a ausência. Mergulhou-se no trabalho parlamentar, assistiu a mais reuniões do que o necessário, voltava tarde à mansão apenas para evitar as horas vazias, onde a ausência dela era mais dolorosa. Mas os criados notaram, sempre notavam. A senhora Hartwell observava a patroa pela biblioteca com um olhar pensativo.
O mordomo via o duque parar diante do salão de música, a mão na maçaneta, antes de seguir adiante sem entrar. Rose perguntava à irmã por que o senhor bonito não vinha mais tomar chá com elas. Foi Margaret quem finalmente quebrou o impasse. Recuperada o suficiente para deixar os aposentos por períodos prolongados, ela convocou a filha para uma conversa que Eleanor tentara evitar. "Você está fugindo", disse Margaret sem rodeios, sentada na poltrona da suíte de hóspedes com um xale fino sobre os ombros. "Estou sendo apropriada", corrigiu Eleanor, olhando pela janela para evitar o olhar penetrante da mãe. "Está sendo covarde." As palavras fizeram Eleanor girar. "Mãe, é a verdade." Margaret apontou para a cadeira em frente. "Sente-se, vamos conversar como adultas." Eleanor obedeceu, ainda que relutante. "Aquele homem", começou Margaret, "te olha como seu pai me olhava, com reverência, com medo de respirar forte demais e te perder. E você o olha da mesma forma, embora tente esconder." "É impossível", disse Eleanor, a voz quebrando. "Você sabe disso. Eu sou... o quê? Pobre? Sem título? Sem berço?" Margaret inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com uma intensidade que Eleanor conhecia bem. "Você é educada, inteligente, compassiva e forte o suficiente para carregar uma família inteira nas costas quando tudo desmoronou. Isso não vale menos que um título herdado por acidente de nascimento." "O mundo não pensa assim." "O mundo raramente pensa", retrucou Margaret. "Mas você não vive para o mundo, vive para si mesma, para nós, para aqueles que importam. E esse homem, Eleanor, em todos esses meses, você ouviu uma palavra desrespeitosa dele? Um olhar impróprio? Uma sugestão indecente?" Eleanor sacudiu a cabeça silenciosamente. "Então, o que teme? Que ele te ofereça a posição de amante?" Margaret disse a palavra que Eleanor evitava pensar. "Não. Esse homem te ofereceria tudo, legitimamente, publicamente, e você recusa por orgulho." "Não é orgulho", protestou Eleanor. "É proteção para ele, para sua reputação, para você mesma", completou Margaret suavemente. "Porque é mais fácil se proteger de possível rejeição do que arriscar ser feliz." As palavras acertaram como uma flecha certeira. Eleanor sentiu lágrimas queimando nos olhos. "Ele merece melhor", sussurrou. "Ele merece escolher", corrigiu Margaret. "E você merece permitir que escolha. O resto..." Ela fez um gesto vago. "O resto se resolverá ou não, mas pelo menos terá sido honesto." Naquela noite, Eleanor não conseguiu dormir. Ficou deitada, observando as sombras dançarem no teto, repensando cada palavra da mãe. E soube, com uma clareza terrível, que Margaret tinha razão. Estava fugindo, por medo, por insegurança disfarçada de martírio nobre. Mas o que realmente a aterrorizava não era a rejeição social. Era a possibilidade de ser feliz e depois perder tudo novamente. Porque ela perdera tanto já. O pai, a estabilidade, a casa. Quase perdera a mãe, perdera a inocência da infância para a dureza da sobrevivência. E cada perda ensinara que era mais seguro não ter do que ter e perder. Mas ali, naquela mansão impossível, cuidada por um homem impossível, ela descobrira algo que julgava extinto: esperança. E esperança, ela percebeu, era a coisa mais aterrorizante de todas. O destino, contudo, não esperou que ela resolvesse seus conflitos internos. 2 dias depois, durante uma tarde aparentemente comum, um homem chegou à mansão. Alto, magro, com feições que poderiam ter sido aristocráticas não fosse a crueldade que as torcia. Vestia roupas caras, mas levemente gastas, e carregava uma bengala que usava mais para gesticular que para apoio. Lord Ashford, o tutor que Eleanor esperara, jamais ver novamente. Ele apareceu quando o duque estava ausente, em reunião na Câmara dos Lordes.
O mordomo, sem saber quem era, anunciou-o formalmente, e Eleanor, descendo as escadas ao ouvir o nome, sentiu o sangue gelar nas veias. Senhorita Eleanor, disse Ashford com um sorriso que não chegava aos olhos. Que agradável encontrá-la em tão elevadas circunstâncias. O veneno nas palavras era inconfundível. Eleanor forçou-se a permanecer calma, mesmo quando cada instinto gritava para correr. Lord Ashford, respondeu a voz neutra. Não esperava vê-lo aqui. Imagino que não. Ele caminhou pelo saguão como se o possuísse, avaliando cada detalhe com olhos calculistas. Ouvi rumores interessantes. A jovem que roubou minha família, agora residindo com um duque, deve admitir que é criativo. Eu não roubei nada, disse Eleanor, as unhas cravando nas palmas. Sua acusação foi falsa, e o senhor sabe disso. O que eu sei, disse Ashford, virando-se para encará-la diretamente, é que uma governanta sem reputação agora vive sob o teto de um homem solteiro, e que isso, minha querida, é um escândalo esperando para explodir. A ameaça era clara. Eleanor sentiu o chão se mover sob seus pés, mas manteve a postura. O que você quer? Ashford sorriu então, um sorriso de predador que encontrou presa vulnerável. Compensação pela perda de serviços, pelos danos à minha reputação quando parti sem aviso prévio. Cada palavra era absurda, mas ele as pronunciava com convicção teatral. Digamos, 2.000 libras deveriam cobrir. Era uma fortuna. Mais dinheiro do que Eleanor veria na vida. E ambos sabiam que ela não tinha como pagar. E se eu não tiver? Perguntou ela, embora soubesse a resposta. Então serei forçado a tornar pública a situação. Como uma mulher de reputação questionável se infiltrou na casa de um duque respeitado. Como usa a própria mãe e irmã como artifício para garantir posição. Como... Inclinou-se mais perto, a voz baixando para um sussurro venenoso, como certamente já garantiu sua permanência nos aposentos particulares dele. A acusação era tão vil, tão absurdamente falsa, que Eleanor sentiu náusea. Você tem 3 dias, disse Ashford, endireitando-se. 3 dias para providenciar o pagamento, ou toda Londres saberá exatamente que tipo de mulher você é. E saiu, deixando Eleanor paralisada no saguão, o mundo desmoronando ao redor pela 2ª vez em sua vida. Ela não contou ao duque. Essa foi sua primeira decisão tomada em pânico e orgulho ferido. Como poderia? Como explicaria que sua presença ali, que ele oferecera por bondade, agora ameaçava destruí-lo socialmente? Que cada momento que permanecesse sob aquele teto alimentava especulações que poderiam arruinar a reputação dele. Em vez disso, tomou a 2ª decisão. Começou a fazer preparativos discretos. Guardou as poucas roupas que possuíra originalmente. Separou um pequeno valor em moedas que economizara de trabalhos anteriores. Planejou uma rota que a levaria para fora de Londres, talvez para o interior onde poderia recomeçar sem rastros. A mãe estava recuperada o suficiente para viajar. Rose poderia se adaptar. Elas sobreviveriam, como sempre fizeram, mas contar a Margaret revelou-se mais difícil do que enfrentar Ashford. Você está fugindo novamente, disse Margaret quando Eleanor explicou o plano. Estou protegendo vocês, protegendo ele. Está tomando decisões por todos nós sem consultar ninguém, corrigiu Margaret. Exatamente como fez quando decidiu sozinha aceitar trabalho em casa de estranhos. Como decidiu sozinha nos mudar para aquele casebre horrível. Como decide sozinha que sabe o que é melhor para todos. Eleanor olhou para a mãe, chocada. Eu só tentei. Eu sei o que tentou, disse Margaret, mas sua voz era gentil agora. E sou grata, mas filha, você não precisa carregar tudo sozinha, especialmente não quando há um homem ali fora que claramente se importa o suficiente para compartilhar o peso. Ele não pode, não deve. Isso o destruiria. Deixe que ele decida isso. Não posso arriscar.
Então você é mais covarde do que pensei. As palavras cortaram fundo. Eleanor virou-se para partir, mas a voz de Margaret a deteve. Seu pai, disse ela suavemente, me contou uma vez que coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. Você foi corajosa quando cuidou de mim, quando protegeu Rose, quando sobreviveu a coisas que quebrariam pessoas 2 vezes mais fortes. Mas agora, quando precisa ser corajosa em acreditar que é digna de ser amada, você foge. Eleanor sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. E se ele não lutar por mim? E se, quando confrontado com o escândalo, escolher sua reputação ao invés de... Então saberá a verdade, completou Margaret. Mas Eleanor, e se ele lutar? E se escolher você, apesar de tudo? Você roubará dele essa escolha? Naquela noite, Eleanor vagou pela mansão como um fantasma. Tocou as lombadas dos livros na biblioteca que organizara. Passou os dedos pelo piano que tocara. Observou a lareira no salão onde quase confessara seus sentimentos. E percebeu que partir sem dizer nada não era proteção, era covardia. Encontrou o Duque no escritório, revisando documentos à luz de uma lamparina. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, e algo no rosto dele, alívio, esperança, cautela, fez o coração dela apertar. Eleanor, disse ele levantando-se, Lord Ashford veio aqui, interrompeu ela antes que perdesse a coragem, e então contou tudo. O passado, a acusação falsa, a chantagem, os 3 dias, o plano de partir. O Duque ouviu em silêncio, o rosto tornando-se progressivamente mais sombrio. Quando ela terminou, esperava raiva, talvez decepção. O que não esperava era a fúria fria e controlada que transformou seus olhos em aço glacial. Você planejava partir, disse ele, a voz perigosamente baixa, sem me contar, sem me permitir ajudar, sem... Pausou, buscando controle, sem sequer me dar a chance de escolher. Eu não podia pedir que arriscasse tudo por... Por quê? Ele caminhou ao redor da mesa, parando diante dela. Diga, por que não podia pedir? Porque não sou digna de... Não? A palavra saiu com força. Não se atreva a terminar essa frase. Você que reorganizou minha biblioteca e minha vida, que trouxe risadas de volta a estes corredores, que me lembrou que ainda sou capaz de sentir. Você que carrega mais dignidade em um dedo do que Ashford em todo o seu corpo nojento. Não se atreva a dizer que não é digna. Eleanor olhou para ele e viu nos olhos dele tudo o que tinha medo de nomear. Eu te amo, disse Alexander, e as palavras caíram entre eles como pedras preciosas. Amo sua força, sua inteligência, sua recusa em curvar-se. Amo a forma como cuida de sua família, como trata meus criados com respeito, como olha para livros como se fossem tesouros sagrados. Pegou as mãos dela, entrelaçando os dedos. E amo que você me desafia, que não aceita minha palavra como lei, que me força a ser melhor do que sou. Alexander, sua voz era um sussurro trêmulo. Case-se comigo, disse ele. Não era pedido, era declaração, promessa, voto. Não como solução para Ashford, não como gratidão, mas porque nestes meses você se tornou essencial. Porque não consigo imaginar esta mansão sem sua presença. Porque não consigo imaginar minha vida sem você. A sociedade. Que se dane a sociedade, disse ele, e a crueza incomum das palavras chocou-a ao silêncio. Sou duque, tenho riqueza, influência, poder, e usarei todos eles para proteger você, para nos proteger. Ashford não terá escândalo, porque não haverá nada para escandalizar. Você será minha esposa, legítima, respeitada, amada. Eleanor sentiu o mundo inclinar em seu eixo. Você está certo? As pessoas dirão que um homem viúvo escolheu se casar novamente. Dirão que escolhi bem. E se alguns ousarem murmurar, bem,
Descobrirão que não tolero insultos à duquesa de Ravenshade. Duquesa. A palavra soou irreal, impossível. Mas quando olhou nos olhos de Alexander, viu apenas certeza, determinação e amor. Vasto, inabalável, transformador. Sim, sussurrou ela, e a palavra libertou algo dentro de ambos. Sim, eu caso. E quando ele a beijou, finalmente, foi como se todas as peças desconectadas do universo se encaixassem de uma vez. Suave e reverente. Depois, mais profundo, quando ela respondeu, as mãos subindo para entrelaçar nos cabelos dele, puxando-o mais perto. Quando se separaram, ambos estavam sem ar, sorridentes, transformados. Ashford, disse Eleanor, lembrando-se da ameaça que ainda pairava. Deixe-o comigo, disse Alexander, e havia promessa perigosa na voz. Amanhã ele descobrirá o que acontece quando ameaça alguém que amo. O baile de Lord e Lady Pemberton era o evento social da temporada. Cada membro da aristocracia que importava estaria presente, o que o tornava o palco perfeito para o que Alexander planejara. Ele não deu detalhes a Eleanor, apenas pediu que confiasse nele e que usasse o vestido que havia mandado fazer. Seda verde escura que complementava perfeitamente seus olhos castanhos, com bordados discretos em fio dourado que brilhavam à luz das velas. Quando entraram no salão, braço no braço, o burburinho parou. Eleanor sentiu centenas de olhos sobre ela. Ouviu os sussurros começarem. Quem era ela? De onde viera? Como ousara aparecer ao lado do duque? Mas Alexander não hesitou. Guiou-a diretamente ao centro do salão, à vista de todos, e então, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Senhoras e senhores, é meu prazer apresentar-lhes a senhorita Eleanor Wright, que me honrou ao aceitar meu pedido de casamento. Em 2 semanas, ela se tornará minha esposa e duquesa de Ravenshade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então Lady Pemberton, perspicaz o suficiente para reconhecer quando a resistência era fútil, deu um passo à frente e estendeu as mãos. Minha querida senhorita Wright, disse com um sorriso calculado, que notícia maravilhosa! Deve me contar tudo sobre os preparativos. E como dominós, a sociedade caiu em linha, alguns com sinceridade, outros por interesse, a maioria por medo de ofender o duque, mas todos caíram. Ashford estava presente, é claro. Eleanor o viu no canto do salão, o rosto contorcido em fúria impotente. Ele começou a se aproximar, provavelmente para fazer uma cena. Não chegou nem à metade do caminho. O duque interceptou-o com movimentos precisos e em voz baixa, baixa demais para Eleanor ouvir, mas alta o suficiente para que os homens próximos captassem, Alexander falou. Tenho documentos provando que sua acusação contra a senhorita Wright foi fabricada. Tenho testemunhas preparadas para depor sobre suas apropriações indevidas como tutor. Tenho, em resumo, tudo o que preciso para destruí-lo completamente e legalmente. Ashford empalideceu, mas continuou Alexander, e sua voz era puro gelo. Sou homem generoso, deixarei você partir agora desta festa, desta cidade. Se em 24 horas ainda estiver em Londres, entregarei toda a documentação aos magistrados. Se alguma vez mencionar o nome de minha futura esposa, ou dela souber alguma coisa, garanto que passará o resto de seus dias miseráveis conhecendo o interior de prisões que fazem Newgate parecer confortável. Estou sendo claro? Ashford não respondeu com palavras. Apenas virou e saiu, tão rapidamente que quase tropeçou nos próprios pés. E assim, sem escândalo público, sem confronto dramático, a ameaça foi neutralizada. Quando Alexander retornou ao lado de Eleanor, ela leu tudo no rosto dele. Acabou, disse ele simplesmente, e era verdade. O casamento foi celebrado na capela privada da propriedade Ravenshade, no interior.
longe de olhares curiosos, mas não secreto. Convidados selecionados preencheram os bancos de carvalho. Margaret, recuperada e radiante, chorou lágrimas felizes. Rose, vestida como uma princesinha, espalhou pétalas com seriedade solene. Eleanor caminhava pelo corredor em um vestido de renda marfim, simples mas elegante, e se sentia como se estivesse em um sonho. Mas quando seus olhos encontraram os de Alexander, esperando-a diante do altar, o amor tão evidente em cada linha do rosto que todos no recinto podiam vê-lo, soube que era real, gloriosamente impossível e completamente real. Os votos foram tradicionais, mas quando Alexander deslizou o anel em seu dedo e disse "até que a morte nos separe", havia promessa adicional nos olhos dele. E nem isso se puder evitar. O beijo selou mais do que uma união legal. Selou uma parceria, um reconhecimento mútuo de almas que se encontraram através de circunstâncias impossíveis e escolheram, contra toda lógica, permanecer juntas. A festa que se seguiu foi moderada comparada aos padrões aristocráticos, mas transbordava felicidade genuína. Criados que haviam aprendido a amar Eleanor brindaram com entusiasmo. Convidados que inicialmente vieram por obrigação descobriram-se genuinamente encantados pela nova duquesa. Sua inteligência, sua graça, sua recusa em fingir ser algo que não era. E quando a noite caiu e os convidados partiram, quando Margaret e Rose foram conduzidas a seus novos aposentos permanentes na mansão, quando os criados se retiraram, deixando apenas velas acesas nos corredores, Alexander pegou a mão de Eleanor. "Pronta?" perguntou ele. E Eleanor sabia que não perguntava apenas sobre a noite que se aproximava, mas sobre tudo, a vida que construiriam, os desafios que enfrentariam, o futuro incerto mas promissor que se abria diante deles. "Pronta", respondeu ela. E subindo a escadaria juntos, mãos entrelaçadas, Eleanor percebeu que a jornada que começara com uma criança dizendo "minha mãe está com fome", havia terminado com abundância, não de luxo, embora ele estivesse presente, mas de algo infinitamente mais precioso: propósito, pertencimento, amor. Deitada nos braços de Alexander mais tarde, ouvindo o coração dele bater firme e constante sob sua orelha, Eleanor permitiu-se finalmente acreditar em recomeços, em segundas chances, em dignidade recompensada e principalmente em um homem que a vira em seu pior momento e decidira que era, na verdade, seu melhor. A luz da lua entrava pela janela alta, banhando o quarto em prata. Lá fora, a cidade dormia. E dentro, em um dos aposentos mais grandiosos de toda Londres, uma ex-governanta descalça repousava nos braços de um duque, e ambos sabiam com certeza absoluta que haviam encontrado algo mais raro que títulos ou riquezas. Haviam encontrado lar. Legal. Otra vez se cayó. Pero no vamos a ir de acá hasta que tengamos decente la casa. No, pero es a todos. ¿Qué tiene? Oye, ¿y aquí a qué hora se hace de noche? ¿Se hace de noche siquiera? Es la mejor canción que van a escuchar en su vida. Cosas tan exóticos. Pussy Queen. Fue verdad, el día va largo, literal. No, pero parece que ahora se está haciendo de noche. Hola, chau, chau. ¿Qué es esto? Esto no es lo que estoy buscando, ¿cierto? No.
cojones está la cosa de Guerrero? Muy bien, anoche será tú. No me la contes. Acá. Buenísimo, llegué, bueno, la fiesta vacío. Hola, buenas. ¿Qué tenía Es que yo pongo las canciones que más me dan risa, ¿ok? No me transfiero. Y... Ya. Entonces ahora, ¿yo qué hago? Escuchándome se baña. Con esto. Voy a Escuchándome se baña. Lolo ya lo engaña. una antorcha. Yo se los tiro nomás. ¿Tengo antorcha? No trajo antorcha. Murió, parece. Bueno. A devolverse nomás, porque no trajimos antorcha. Están hablando en el. Cíclope, mamita, ¿qué cojones? Ay, Mm. ay. ¿Qué hago? No puedo usar ese... Ella era súper correcta. No vine para acá. Voy a Madrid. Toma Belcos. Vicente. Esta es mi playlist cuando estoy muy enojada y necesito jugar. Así como. Yo. Ay, qué bonito por acá. Pero no podemos vivir por acá. Estamos muy cerca del spam. ¿Por otro lado se puede llegar a mi casa? Me volvió. Ay, qué manera. Ah, sí. Ya nos vamos por el otro lado. Bien, bien. Pero esta canción no la puedo cantar. No me representa. Bien. Igual estuve No me representa para nada. Quiero escuchar. ¿Qué quiero escuchar? No sé qué quiero escuchar. Vamos a poner ya mi playlist de rock. Mi playlist de rock, que es la playlist más chill, así me callo el hocico un rato. ¿Les parece? A mí me parece bastante. yo crashaba el servidor cantando como imbécil. In this world. Black hole sun wants to come, wants to wait away. Black hole sun wants to come, wants to come. Hubiera hecho esto un poco más grande, pero bueno. Pam, pa, pam, pa, pam. Tan, ta, tan. Para, tan.
pasar. Ya no, igual sí puede estar decente. Black hole sun, one she come. On to wait away. Black hole sun, one she come. No sabía cómo era. Pensé que era. Chica, déjame, no te hice nada. Black hole sun, black hole sun, black hole sun, black hole sun. Pero ¿por qué? A ver, ¿a quién se le ocurre instalarse justo en los árboles que yo planté para cortar? A ellas. Bueno, las voy a dejar ahí. No, sí, ya se les pasó ya. Ojalá nomás no se... no se vuelvan a instalar porque... va a estar complicado sacarlas. Se supone que con estas garras yo debería picar más rápido. Se supone, allegedly. Black hole sun, one she come. One to wait away. Black hole sun, one she come. ¿Para cuánto no alcanzará? One she come. One to wait away. Black hole sun. Hay de decoración, ¿cierto? Yo tenía entendido que hay de decoración. Black hole sun, black hole sun, black hole sun, black hole sun. Ah, no me la conté. Ah, no, está bien. Porque esto va a ser mi casa, ¿vale? Y después abajo, no sé. Por aquí podríamos poner la cafetería. Digo yo. Voy a guardar mis cosas. No tienen el... para llevar las cosas así. Como el carry on. ¿Esto es magia?